Que amor é esse? Era uma tarde quente de verão, quando um homem, condenado à morte por seus crimes, se encontrava enclausurado em uma cela escura e úmida. Ele sabia que o seu tempo estava se esgotando e que a sua execução estava marcada para o dia seguinte. Então, quando o carcereiro abriu a sua cela na manhã seguinte e disse que ele estava livre, o homem não pôde acreditar. Ele pensou que era um truque cruel, uma brincadeira de mau gosto ou uma armadilha. Mas o carcereiro assegurou que não era nada disso. O irmão mais velho do homem havia se oferecido para morrer em seu lugar, no ato de amor e sacrifício que ainda era permitido naquele reino. O homem ficou chocado. Ele não podia acreditar que seu irmão mais velho, uma pessoa maravilhosa, se dispôs a dar a sua vida por ele, mesmo depois de todo o mal que ele tinha cometido. Ele se perguntou se ele próprio seria capaz de fazer o mesmo por alguém. Agora, com 3 caminhos à sua frente, o homem teve que tomar uma decisão. Ele poderia recusar o sacrifício do seu irmão e voltar para a cela, resignado a aceitar a sua sentença. Ou ele poderia sair da cadeia e voltar à vida de crimes, ciente de que, em algum momento, seria capturado novamente e enfrentaria as consequências dos seus atos. Mas, finalmente, ele poderia aceitar o sacrifício do seu irmão e viver uma vida digna, honrada e em memória ao sacrifício do irmão. O homem sabia que a escolha mais fácil seria a segunda opção, pois ele já sabia como cometer crimes e como sobreviver nas ruas. Mas ele também sabia que isso não seria justo com seu irmão. Ele não poderia viver com o peso de ter aceitado o sacrifício do irmão em vão. Então, ele decidiu escolher o terceiro caminho. Ele saiu da cadeia e começou uma vida nova, longe dos crimes e da violência. Honrou a memória do seu irmão, trabalhando duro e fazendo o bem pelas pessoas, e encontrou amor e felicidade, algo que nunca tinha conhecido antes. Ele sabia que não seria fácil, mas ele estava disposto a fazer o seu melhor. Com o tempo, o homem se tornou um exemplo de mudança e redenção. Ele se tornou um homem bom e justo, lembrando-se sempre do irmão que havia dado a sua vida por ele. Ele sabia que não poderia mudar o passado, mas podia honrar o presente e construir um futuro melhor. E foi isso que ele fez. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. João capítulo 15, versículo 13.
Muito bem, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, vamos então à nossa mensagem de hoje e logo em seguida a nossa oração. Durante esses dias, nós vamos falar sobre o reino de Deus. Mas eu queria trazer para vocês uma questão histórica e também para que você compreendesse por que se falava tanto do reino de Deus na época de Jesus e também porque havia uma expectativa muito grande de um reino visível, tá bom? E depois nós vamos ler a Bíblia, nós vamos ler Lucas capítulo 17. Depois eu digo para você qual o versículo. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Você que tem acompanhado conosco a leitura que nós temos feito de segunda a sexta, às 20 horas, horário do Brasil, e meia-noite, horário de Portugal, a leitura do livro de Flávio Joséfo, que conta a história dos hebreus, porque depois da Bíblia, os livros de Flávio Joséfo são aqueles que trazem mais informações sobre o povo hebreu. Então, o povo hebreu, o povo de Israel, teve ali os seus 3 primeiros reis, tá? Os primeiros 3 reis, que foram Saul, depois de Saul veio Davi, e depois de Davi, Salomão. Depois que Salomão morreu, o reino se dividiu. A monarquia se dividiu em 2 reinos, o reino do sul e o reino do norte. O reino de Judá e o reino de Israel, que era Samaria. Então, eu estava fazendo aqui as contas e fazendo uma pesquisa. Depois da morte de Salomão e da divisão do reino, o reino do sul teve 20 reis. 20 reis. E o reino do norte teve 19 reis. 19 reis. Num determinado momento da história, o reino do sul caiu nas mãos de Nabucodonosor, dos babilônicos, da Babilônia. E o reino do norte caiu nas mãos dos assírios. Israel foi subjugado, tá? E na época de Jesus, na época que Jesus aparece ali na Galileia, Jesus de Nazaré, Israel está debaixo também de um domínio, o domínio dos romanos. Quem dominava eram os romanos. Então, o povo de Israel, o povo judeu, eles viviam debaixo de uma monarquia durante séculos. Durante séculos. Os primeiros 3 reis, né, que foram Saul, Davi, Salomão. No reino sul, 20 reis, no reino norte 19 reis, depois ainda tiveram outros também. E quando eles tinham um reino que era um reino que trazia para eles paz, trazia prosperidade, eles chamavam isso de reino de Deus, era o reino de Deus. Então, quando na época de Jesus havia esse domínio dos romanos, eles estavam ali debaixo do domínio dos romanos,
eles esperavam um rei que viesse livrá-los do Império Romano, libertá-los dos romanos, que viesse a reinar como reinou Davi, como reinou Salomão, que fosse um reino que vencesse os seus inimigos, que trouxesse prosperidade para o seu povo. Então eles acreditavam num reino físico, num reino material. Inclusive, os discípulos de Jesus também, até um determinado momento, acreditavam dessa forma. Porque a questão histórica, a questão política que existia na época de Jesus era essa. Havia um grupo radical que queria sempre fazer uma rebelião contra os romanos, e eles esperavam então que esse rei que viesse fosse o rei que os libertasse. E esperavam que Jesus fosse esse rei. Porém, veja só o que está escrito em Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, versículo 20 em diante. Olha só. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, veja, essa pergunta aqui do fariseu não era uma pergunta de um reino espiritual. Era a pergunta de um reino físico, tá? Esperavam um reino físico. Ele disse sobre quando viria o reino de Deus. Jesus respondeu. Olha o que Jesus respondeu para ele. O reino de Deus não vem de modo visível. Compreende, meu irmão e minha irmã? Não era visível aos olhos humanos. Não era o reino visível. E veja que da mesma forma que os judeus no passado esperavam um reino físico, visível, as pessoas do sistema religioso evangélico, não os líderes religiosos, porque os líderes religiosos mesmo não acreditam nisso, mas o povo, sim, que um dia Jesus vai voltar, vai implantar um reino físico neste mundo. Ele vai reinar aqui neste mundo fisicamente. Jesus nunca falou a respeito disso. E os líderes religiosos sabem. Tanto sabem que Jesus não vai voltar e já voltou, que eles continuam construindo templos. Que eles continuam fazendo projetos para daqui 20 anos, 30 anos. Porque se eles acreditassem mesmo que Jesus viria, eles iriam fazer como faziam os primeiros cristãos ali no primeiro século. Vendiam tudo que tinham, tudo que eles tinham, e distribuíam para os que tinham necessidade. Vendiam até suas propriedades, de tamanha certeza que eles tinham que as palavras de Jesus se cumpririam, que Jerusalém seria destruída, que o templo seria destruído e que Jesus voltaria. Eles tinham essa convicção, tanta que se desfaziam do que eles tinham. Então Jesus vai dizer, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está. Porque o reino de Deus está entre vós.
está entre vós. O reino de Deus não é um lugar, meu irmão e minha irmã. O reino de Deus, ele não é um lugar físico, é um estado de espírito. Esse é o reino de Deus. E nós passamos a viver nesse reino aqui, quando nós tomamos o conhecimento do Evangelho da Graça. E nos outros programas nós vamos nos aprofundar nisso. Mas ele diz, depois disse aos seus discípulos, aí ele vai se voltar para os discípulos. Ele responde ao fariseu que o reino de Deus, que ele pensava que era físico, não era físico, não era visível, e não adiantava dizer está aqui ou está lá, porque o reino de Deus era para estar entre vós, né? Entre vós. E aí ele se volta para os discípulos e diz assim, chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês, lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem, no seu dia, será como relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Veja, um relâmpago cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Ou seja, era uma coisa rápida. Algo rápido que eu não sei se isso já aconteceu com você. Você está parado num lugar com uma pessoa e de repente a pessoa diz, olha o relâmpago ali, que você olha, você já não vê mais. Como disse o apóstolo Paulo, no piscar de olhos. No piscar de olhos. O que você consegue ver no piscar de olhos? A vinda de Jesus em sua glória e para implantar o seu reino no ano 70, teve dois aspectos. O aspecto físico, visível. Qual era o aspecto físico? Qual era o aspecto visível? Foi o cerco de Jerusalém. Foi a queda do templo, o templo sendo destruído, tudo aquilo ali que eles viveram debaixo daquele massacre que aconteceu. Alguns estudiosos dizem que mais ou menos uns 2 milhões de judeus morreram ali, no ano 70. Então esse era o aspecto físico, o aspecto visível. E o aspecto invisível, espiritual, foi a vinda de Jesus. Foi a reunião dos escolhidos. Foi a transformação do corpo num corpo espiritual. Foi passar da morte para a vida, o que também vamos nos aprofundando mais adiante. Mas eu estou trazendo para você a base, para que a partir dessa base nós vamos tendo o entendimento. Ele diz mais, olha só. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Porque era algo que iria ocorrer naquela geração. Era um evento local, não era um evento global. Embora espiritualmente o mundo inteiro foi beneficiado, inclusive a própria natureza. Tá? Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma,
choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Isso aqui, Jesus faz referência a isso que aconteceu fisicamente, como aconteceria também na destruição do templo, na queda de Jerusalém, e aconteceu. Tanto que foi numa Páscoa. Por que tinha tanta gente em Jerusalém? Por causa da Páscoa. Eles estavam em festa, eles comiam, eles bebiam, eles estavam ali se casando, dando em casamento. Então, por isso, acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida é quem perder a sua vida. Aliás, quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, perseverará, preservará. Eu lhes digo, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra. Isso aqui tem 2 sentidos. Isso aqui não é o arrebatamento que se conta na tradição evangélica. Isso aqui é por causa da guerra. Ou seja, às vezes Jesus falou que estariam 2 no campo, 2 numa cama, ou seja, um seria tirado, outro deixado. Ou seja, é que os soldados viriam, poderiam matar um e levar o outro. Por exemplo, matar o homem e levar a mulher. Compreende? Era isso que acontecia. Não sei se você já viu em alguns filmes assim, matam os homens, levam as mulheres. Ou matam os que são mais fracos, levam os fortes para serem escravos. Era essa aqui o contexto fala isso. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Tá? Aí perguntaram, onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu, onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Está vendo que fala de cadáver? Porque um fica morto, leva o outro. Mata um, leva o outro. Preso. E outros se espalharam por todo... Porque nessa época, no ano 70, o que aconteceu com aqueles que ficaram vivos? Foram dispersos para todos os lugares. E durante esses anos todos, desde o ano 70 até o ano de 1948, os judeus ficaram dispersos. Voltaram no ano de 1948 com uma resolução da ONU que fez com que eles voltassem para a Palestina. Muitos dizem que essa volta para a Palestina que começa a contar. Nada disso, nada disso. O fato é que Jesus já veio. E quando ele falava muitas vezes ali a respeito do reino de Deus, eles estavam falando de uma forma física. Embora Jesus mostrou que o reino de Deus é espiritual. E não espere você um reino físico. O reino é espiritual. É para estar em você. Não é um lugar. É um estado. É um estado de espírito. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, é justiça e alegria no Espírito Santo. Por isso Jesus vai dizer, o reino de Deus não é para estar aqui, nem ali, nem acolá, mas dentro de vós. Nós vamos tratar disso em outras lives, em outras mensagens. Porém, agora nós vamos àquela oração que nós sempre realizamos aqui, né? E eu convido você para orar junto comigo.
e espero que você esteja tendo uma compreensão e eu esteja me fazendo explicar. Porque eu estou primeiro tentando, de alguma forma, de alguma maneira, criar uma base, né, uma base nessas mensagens sobre o reino, para que depois nós entendamos por que, que a pessoa não vai herdar o reino de Deus, se faz isso, se faz aquilo. O reino é espiritual, você já compreendeu que o reino é espiritual, que o reino não é físico, que o reino não vai vir. O reino já foi estabelecido lá no ano 70, no primeiro século. O reino espiritual. E, tanto é que Israel não tem mais rei. O rei agora é quem? É Jesus, que reina eternamente. Certo? Vamos então agora à oração. Vamos à oração. Ó Pai amado e querido, Criador de todo o universo, o Senhor que chama as estrelas, cada uma pelo seu nome, o Senhor que criou o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. O Senhor que cuida dos pássaros, o Senhor que cuida das flores e que cuida também de cada um de nós. Sim, porque somos teus filhos, pertencemos ao Senhor, que nos escolheu e nos predestinou. O Senhor que nos tem nas palmas das suas mãos, cuidando de cada um dos nossos passos, dos nossos dias. Seja o Senhor exaltado e glorificado. Seja o Senhor digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Sabe, Pai, neste momento eu oro junto com os meus irmãos e irmãs que aqui estão, com os meus amigos e amigas, independente de religião, porque eu creio, a minha fé é esta, que o Senhor tem os seus escolhidos em todos os lugares, independente de religião, independente de país, de cor, de grau de instrução, de nacionalidade, se é homem, se é mulher. O Senhor tem os seus escolhidos, aqueles que pertencem a Ti. Pai, neste momento de oração, eu quero pedir ao Senhor por aqueles que perderam um ente querido, um familiar.
e de uma forma normal, natural, sentem saudades daqueles que se foram, consola, conforta aquela mãe que perdeu um filho, o filho que perdeu a mãe, o pai, aquela mãe que tem o seu filho que está preso, embora ela tenha outros filhos, mas a sua preocupação é com aquele que está preso, ou com aquele que está doente, enfermo. Porque uma mãe não se sente feliz se não consegue ver e sentir que os seus filhos também estão felizes. Olha, meu Senhor, para esta esposa que tanto ama o seu marido e que cuida dele, mas muitas vezes tem sido rejeitada, maltratada, às vezes até mesmo agredida fisicamente. Esse lar que se encontra cheio de brigas, violência. Às vezes os filhos pequenos, vendo esta situação, os pais brigando, eles choram. E não sabem o que fazer. Que o Senhor olhe para cada uma dessas pessoas. Como eu peço também, meu Pai, por aqueles que estão nos leitos, nos hospitais, por aqueles que estão no frio, às vezes sem uma roupa para esquentar, ou uma comida para se alimentar. E por outro lado, meu Pai, tantas pessoas desperdiçando, tantas pessoas guardando aquilo que elas nunca irão usar em toda a sua vida. Sabe, Senhor, é muita desigualdade, é muita injustiça. Somente quando se conhece e se é alcançado pelo Teu Espírito, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que se consegue ter este senso de justiça e saber que, de alguma forma, de alguma maneira, o Senhor está cuidando, trabalhando e há de suprir as necessidades. Meu Senhor, cuida dos idosos, que os seus filhos tenham amor para com os seus idosos. Aqueles que estão sem forças, que recebam forças.
aqueles que estão desempregados, que eles encontrem um trabalho digno para levar o pão de cada dia para dentro de casa. Os que estão em clínicas de recuperação, que também sejam agraciados pelo Senhor. Que tudo e todos estejam nas tuas mãos. É o que eu te peço, Senhor. E desde já te agradeço. E todos os que creem digam, assim seja. Muito bem, meu irmão, minha irmã, amigos e amigas, chegamos a mais um final de um programa e que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você e esteja também com os seus familiares. E não se esqueça que domingo nós temos a nossa igreja em casa, às 10 horas da manhã, horário de Lisboa, Portugal, e 6 horas da manhã, horário do Brasil, porque estamos 4 horas à frente aqui em Portugal, devido ao fuso horário, tá bom? E acompanhe também, se quiser, nossas mensagens de segunda a sexta, meia-noite, horário de Lisboa, 8 horas da noite, horário do Brasil. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal, se tornar um membro do canal, se você assim desejar, também. E se você quiser nos ajudar a contribuir de uma forma voluntária, tem aí na descrição do vídeo como que você pode nos ajudar, tá bom? Forte abraço a todos, que Deus continue lhes abençoando. Vamos em frente. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 10.